Então, nós vamos apresentar sobre o câncer de fígado. Nosso grupo é composto pelo João Gemac, Jordana Martins, que sou eu, e Laura Paiva. O carcinoma hepatocelular é um dos principais e mais frequentemente diagnosticados no mundo, e é o principal câncer de fígado primário. É de origem epitelial dos hepatócitos e possui altas taxas de fatalidade. Possui predomínio de frequência em homens, sendo 3 vezes maior do que em mulheres. Os principais fatores associados são a infecção pelo vírus da hepatite B, a hepatite crônica pelo vírus da hepatite C, a hematocromatose hereditária, a esteatose hepática, etilismo e a esteatohepatite não alcoólica e a cirrose. Para a caracterização desse carcinoma, nós partimos de 2 pontos, o macro e o microscópico. Diante da caracterização macroscópica, nós temos o carcinoma hepatocelular variando quanto à existência ou não de cirrose hepática. No fígado cirrótico, é mais comumente encontrado a multinodularidade, sendo a forma difusa aquela de maior ocorrência, provavelmente em função da doença hepática em estágio final. Já no fígado não cirrótico, existe a presença de uma massa única. Microscopicamente, agora, as células tumorais estão comumente em torno dos sinusoides ou trabéculas, revestidas por células endoteliais e contendo sangue. Já em relação à disseminação e o alcance sistêmico, nós vamos entender que essa disseminação ocorre principalmente por proximidade a órgãos adjacentes, por meio do sistema portal e das vias hepáticas. Os linfonodos adjacentes ao fígado, eles são frequentemente acometidos e podem levar à disseminação hematogênica. Os locais sistêmicos mais comuns de disseminação são os pulmões e os ossos. Quanto ao quadro clínico, ele vai se caracterizar por ser inicialmente assintomático, sendo o carcinoma hepatocelular muitas vezes associado a sintomas de cirrose e hepatopatia crônica. A maior parte dos sintomas é inespecífica e inclui a dor em abdômen superior, a qual pode estar acompanhada de dor referida em ombro direito, a sensação de plenitude, fraqueza e anorexia. No exame físico, vão ser encontrados a hepatomegalia ou uma massa tumoral, que são palpáveis na região do quadrante superior direito ou em região epigástrica. A icterícia, ascite ou sangramento gastrointestinal podem aparecer nos estágios mais avançados dessa doença. A evolução da doença abdominal aguda pode levar à ruptura do tumor ou à hemorragia intrahepática, que vão indicar o pior prognóstico. Em relação aos marcadores moleculares do câncer de fígado, de acordo com a nossa pesquisa, com o que encontramos, os que aparecem, um senso comum, o que aparece é o alfa-fetoproteína, que é a AFP, que ela prevalece, né, no corpo humano, principalmente no período aí, da gravidez, no caso, no feto, né? E após o nascimento, há uma queda muito, muito significante dessa concentração, dessa proteína. Mas, no caso, quando a pessoa ela está acometida com o câncer, ele volta a subir. Níveis acima de 500 nanogramas por ml são altamente sugestivos à malignidade e os valores acima de 1000 nanogramas ml são indicativos de presença de neoplasia. E outro marcador seria o CA15.3, que é o antígeno do câncer 15.3, que é uma glicoproteína. Ela é produzida por células epiteliais glandulares, no caso do fígado, né? O valor normal de referência dela seria 25 unidades por mililitros. Já falando do diagnóstico, como já foi falado pela Jordana, tem um diagnóstico ali clínico inicial, né, por palpação, mas cabe ressaltar que o carcinoma, ele é diagnosticado, o carcinoma hepatocelular, né, ele é diagnosticado em estágios mais avançados, quando estão muito avançados, que daí que pode ocorrer aquele processo da palpação, dependendo da manobra, mas ele pode também ser encontrado acidentalmente, quando tiver uma investigação sanguínea, né, de pacientes com cirrose, com uma infecção crônica, ali com hepatite B ou hepatite C, enfim.
doenças que acometem o fígado. E esse diagnóstico ele pode ser feito por exames de imagem, como está aqui, que é a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a ultrassonografia. Exames de sangue também, que vão justamente diagnosticar de acordo com os marcadores tumorais, que eu já falei anteriormente, e biópsia. No entanto, a biópsia ela tem contraindicações justamente por conta do acometimento, que ela ser muito invasiva, e a pessoa já está com insuficiência hepática, o paciente, no caso, então pode ser que tenha alguma hemorragia, algum problema que vai piorar o quadro do paciente. O diagnóstico ele é finalizado quando tem a presença de 2 exames de imagem, para poder fechar, para poder confirmar esse diagnóstico só com 2 formas diferentes da extensão de imagem. No caso, tomografia, ressonância, enfim. Falando sobre o estadiamento, cabe ressaltar que ele vai de acordo com utiliza-se como base, né, o resultado do exame clínico, da biópsia e do exame de imagem. Daí, partindo disso, existem 3 tipos importantes de sistemas, que é a TNM, a pontuação de Shield-Pugh e o sistema Barcelona Clinic Library Cancer, que é o BCLC, aqui, né, no brasileirado. Sendo que ele é o principal, a metodologia principal de escolha, visto seu algoritmo de tratamento classificado com o paciente em 5 estágios, em 5 estágios, que variam de acordo com a forma mais precoce para a forma mais terminal, como está aqui. TX, daí vai baixando até T4. TX é o primário, né, não avaliado, tumor primário não avaliado, e T4 já é com invasão direta nos órgãos ou com ruptura da cápsula hepática. Daí, dentre esses, tem o T0, T1, T2, T3A, T3B, classificado de acordo com com o avanço, né, desse câncer. Daí, aqui, outras classificações que também ajudam no diagnóstico, e como no diagnóstico não, que ajudam a essa classificação mais completa, né, que no caso de linfonodos regionais e também em relação à metástase. Aqui, como eu falei, também tem aquele outro sistema, que é a TNM, que fecha de acordo com esses estágios aqui. Ele vai meio que fazer uma compilação de sistemas e fica classificado desta forma, que ele vai ser, no caso, como eu falei, embasado justamente no diagnóstico de imagem, né? Pode ser que a pessoa esteja tendo uma apresentação clínica, no caso, uma manifestação clínica mais branda, mas ela esteja classificada mais alto, mais abaixo, no caso, né, tipo um T4, daquela pessoa que está tendo uma classificação mais leve, mas ela apresenta uma manifestação clínica mais intensa, né. Outras formas aqui também de classificação, e no caso da escala aqui, ela vai usar justamente a manifestação da bilirrubina, albumina, e que vai estar relacionada à manifestação do câncer, né, da forma que ele vai agir no corpo, a sua forma, mexendo ali no sistema, mexendo na bioquímica do corpo humano. Outro modelo de classificação, que é justamente o sistema de estadiamento, o BCLC, que é o mais usado aqui no Brasil, inclusive. Daí é bem mais detalhado, dá para perceber, e daí ajuda mais nessa manutenção e como vai ser feito o tratamento. E cabe ressaltar em relação à epidemiologia do carcinoma hepatocelular, que ele costuma atingir, atualmente, tem dados, né, na verdade, esses são dados de 2008, porque tem uma notificação meio precária dos casos, né? Por conta de alguns países terem uma subnotificação, porque existe uma distribuição, diria assim, dos casos muito desiguais. Alguns países têm muito, outros países têm bem poucos. No geral, por ano,
mais de 500 mil pessoas são diagnosticadas com câncer. E as últimas estimativas elas indicam que há 748 mil pessoas, né, novos casos, e 695 mortes por doença no último ano ali de 2018, né, 2008 no caso, que são os dados mais fiéis, assim, no caso, nível mundial. Em relação ao Brasil, existem poucos casos, o número de casos é baixo, sendo que, tipo, a maioria deles acontece no Espírito Santo e na Bahia. Daí, tem também notificações mais associadas ao desenvolvimento tanto da hepatite C e hepatite B. E essas notificações relacionadas a essas doenças, elas também sofrem com essa notificação, né? E, no caso, de acordo com o INCA, no Brasil, em 2018, houveram 10.550 mortes por câncer de fígado, sendo que dessas, 6.181 homens e, como foi falado pela Jordana, comete mais homens, e 4.369 mulheres. A terapia para o carcinoma hepatocelular pode ser dividida em 4 categorias. A intervenção cirúrgica, que abrange a ressecção do tumor ou transplante hepático, a intervenção percutânea, que abrange a injeção de etanol e ablação por alta frequência, a intervenção transarterial, que pode ser feita por embolização, quimioperfusão e quimioembolização, e também o uso de drogas antiangiogênicas, que inclui terapia gênica e imune. Mas os estudos sobre esse tipo de terapia ainda não estão concluídos. Para poder escolher qual tipo de intervenção vai ser usado no tratamento, deve-se seguir alguns critérios, como o tamanho da lesão do tumor, a sua localização, se o paciente tem ou não cirrose, e se tem cirrose, qual é o grau dessa doença, e também se há ou não metástase. A intervenção cirúrgica é considerada potencialmente curativa e deve ser o caminho a ser seguido sempre que possível. Só que há critérios para que ela seja seguida. Por exemplo, para a ressecabilidade, ela só é indicada em lesões inferiores a 5 centímetros, uni ou bilobares, sem invasão vascular e também o paciente sem cirrose ou com uma cirrose em grau leve. Já para pacientes cirróticos, é indicado o transplante hepático, que inclusive tem ação curativa para ambas as doenças. Só que ainda que seja uma intervenção potencialmente curativa, a ressecabilidade, por exemplo, tem uma recidiva de 65% a 85%, ou seja, alta. E essa recidiva acontece por um reaparecimento do tumor, ou mesmo ainda na primeira ressecção, o tumor era muito pequeno e acabou se tornando indetectável. Na intervenção percutânea, tanto a intervenção percutânea quanto a intervenção transarterial são ditas intervenções coadjuvantes à intervenção cirúrgica, porque elas apenas promovem uma citorredução, então elas inibem a disseminação, a expansão dessa lesão, e assim, então, elas servem como uma ponte para o transplante, então são uma ponte para a intervenção cirúrgica. A intervenção percutânea, ela envolve a alcoolização e a ablação por radiofrequência. A alcoolização, que é a injeção de etanol, injeção percutânea de etanol, que inclusive é guiada por ultrassonografia, ela pode ser feita em tumores menores que 5 centímetros, tem uma baixa morbidade e baixo custo, e também tem uma sobrevida de 3 anos em 60% dos pacientes. Já a ablação por radiofrequência, que atua destruindo o tumor por aquecimento, ela pode ser feita em tumores de até 4 centímetros. Em tumores já maiores que 5 centímetros, mas que ainda estão restritos ao fígado, é indicada a intervenção transarterial. E aí pode ser feita a quimioembolização, ou mesmo só a quimioperfusão. A quimioperfusão pode ser feita com quimioterápico, com ou sem partículas embolizantes. E daí, quando ocorre a quimioembolização, que no caso é usado um quimioterápico com partículas embolizantes, o mais usado é o lipiodol. Esse é um tipo de tratamento que deve ser repetido a cada 4 ou 8 semanas. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o câncer de fígado, mais especificamente sobre o carcinoma hepatocelular, que é o tipo de câncer de fígado mais comum.